Bem-vindo ao Mensagens Divina. Mais um dia Deus nos proporcionou a graça de estarmos vivos, para rendermos o seu nome e para aprendermos mais dele. Vamos orar. Falar com o Pai antes de nossa meditação. Pai amado, neste momento santo e precioso, nos colocamos diante de Ti com humildade e reverência. Viemos como filhos, sedentos por ouvir a Tua voz, desejosos de compreender os Teus caminhos e de sermos moldados pelas Tuas mãos de amor. Senhor, nós Te pedimos, abre o nosso coração como um campo fértil, pronto para receber a semente da Tua palavra. Remove de nós toda dureza, todo cansaço, toda distração que possa nos afastar da plenitude do que o Senhor deseja nos revelar. Que cada pensamento contrário se cale agora diante da Tua presença e que reine em nós a paz que excede todo entendimento. Concede-nos olhos espirituais para enxergarmos além do visível. Concede-nos ouvidos atentos para discernirmos a Tua doce e poderosa voz. Concede-nos um coração ensinável, disposto a ser transformado segundo a Tua verdade. Que este devocional seja para nós como um rio de águas vivas, limpando, renovando e fortalecendo cada parte do nosso ser. Que as palavras que ouviremos não sejam apenas informações, mas alimento para a nossa alma, cura para as nossas feridas, direção para os nossos passos. Senhor, faz-nos entender o Teu amor, compreender a Tua misericórdia e viver em resposta à Tua graça. Não queremos passar por este momento distraídos. Queremos mergulhar profundamente em Ti, desejando mais da Tua presença, mais da Tua verdade, mais da Tua vontade em nós. Vem, Espírito Santo, e toma o Teu lugar neste ambiente, no nosso coração, em nossa mente e em cada palavra que será ministrada. Seja este momento todo para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema de nossa meditação hoje é queda de braço, baseado em 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O meu Pai é o mais forte. Essa é uma frase comum de se ouvir nas escolas primárias, certo? Para as crianças, se tem alguém que certamente os defenderia em uma briga, esse alguém é o pai delas. Quando somos pequenos, vemos nossos pais como as pessoas mais fortes e corajosas que existem. Algo em nosso coração, naturalmente, aponta para isso. Na comunidade para a qual o apóstolo João está escrevendo, havia um grave problema de abandono de fé, ou pelo menos era isso que parecia em outro momento da carta. Ele afirma que alguns saíram do meio dos nossos, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. João estava ajudando a igreja para a qual escrevia a diferenciar quem realmente era filho de Deus daqueles que não eram. Muitos abandonavam a fé diante da perseguição e outros aceitavam falsas doutrinas e heresias contrárias à fé cristã. Segundo o apóstolo, seja qual fosse o caso, havia apenas uma explicação. Estes que abandonavam a fé não conheceram a Deus. Verdadeiramente, os que saíram do meio da igreja. Saíram porque não eram dos nossos. Ou seja, nunca foram realmente parte do corpo e aqueles que aceitavam as heresias da época, como os que defendiam que Jesus não veio como homem, também não o conheceram verdadeiramente. No fim,
Essas pessoas ainda eram do mundo. Era importante reconhecer isso porque muitos irmãos pensavam que estavam perdendo na guerra contra as trevas. Mas, se este fosse o caso, estariam diante de um Deus que não era forte e poderoso o suficiente. É por isso que João faz questão de mostrar que ninguém perdeu nessa história. Deus venceu o mundo por nós e nós vencemos por meio da fé em Jesus Cristo, mesmo na batalha contra as trevas, na qual podemos ser perseguidos e caluniados. A verdade eterna de que aquele que está em nosso coração é maior e mais poderoso do que qualquer arma ou ofensa é reconfortante. Não há o que temer, meu irmão. O Deus que nos vigia não dorme, querido. Filhinhos, nós pertencemos a Deus. Não estamos sozinhos nesta jornada, nem desamparados diante das lutas que se levantam contra nós. Dentro de nós habita algo muito maior do que qualquer força que atua neste mundo. Não importa quão grande pareça o desafio, quão intensa seja a oposição ou quão sombrios sejam os dias. Aquele que vive em nós é infinitamente superior a qualquer poder que tente nos abalar. O Espírito Santo habita no nosso interior como garantia da vitória, como força que nos sustenta e nos impulsiona a seguir em frente. O mundo pode oferecer resistência, pode tentar nos intimidar, pode até lançar dúvidas sobre quem somos, mas a verdade imutável permanece. Somos filhos de Deus e em Cristo já vencemos. Essa vitória não é baseada em nossas habilidades, nossa força ou nossa inteligência. Ela é fruto da presença do Deus vivo dentro de nós, aquele que triunfou sobre o pecado, sobre a morte e sobre todo o mal. Em meio às batalhas da vida, quando nos sentimos fracos ou sobrecarregados, precisamos nos lembrar: não é por aquilo que vemos que caminhamos, mas por aquilo que cremos. E nós cremos que maior é o que está em nós. Maior é o amor que nos envolve. Maior é a paz que guarda nossos corações. Maior é a verdade que ilumina nossos passos. Assim, caminhamos com confiança. Não porque ignoramos as dificuldades, mas porque sabemos quem caminha conosco. Não tememos o futuro, porque o nosso amanhã está seguro nas mãos daquele que habita em nós. Portanto, levante-se hoje com fé renovada, rejeite o medo, rejeite a dúvida, rejeite toda mentira que tenta diminuir o que Deus depositou dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, você é herdeiro das promessas, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. E essa certeza será sempre a nossa força. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Deus que habita em nós e que nos faz vencer. Tu és maior do que qualquer circunstância, maior do que todo medo, maior do que qualquer adversidade que se levante contra nós. Nós Te louvamos, Pai, porque não estamos sozinhos nesta caminhada. O Teu Espírito habita em nosso interior e é Ele quem nos fortalece, quem nos guia, quem nos sustenta em meio às lutas da vida. Em nome de Jesus, hoje renovamos a nossa fé na Tua palavra, que nos garante que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não permitas que nossos olhos se distraiam com os ventos contrários, nem que nossos corações se amedrontem diante das ameaças visíveis. Ensina-nos a olhar além do natural, a crer
na tua promessa, a caminhar com a certeza de que a vitória já nos foi dada através de Cristo. Senhor, fortalece hoje o nosso espírito. Arranca de nós todo cansaço, toda incredulidade, toda palavra de derrota que tenha tentado se alojar em nossas mentes. Restaura em nós a alegria da salvação, a coragem dos teus filhos, a confiança dos que sabem que tem um Pai que luta por eles. Que o teu Espírito Santo nos capacite a vencer não apenas as batalhas externas, mas também as internas, os pensamentos errados, os sentimentos de insuficiência, as dúvidas que tentam nos afastar do teu amor perfeito. Relembra-nos a cada dia que somos mais que vencedores, não pelo que fazemos, mas pelo que o Senhor é em nós. Que a nossa vida seja um reflexo da tua grandeza. Que cada atitude, cada palavra, cada decisão revele que temos em nós a presença gloriosa do Rei dos Reis. Pai amado, que hoje e sempre possamos viver à altura dessa verdade. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em tudo te damos glória, honra e louvor. Obrigado por me proteger todos os dias na minha constante luta contra o maligno. Eu confio em tuas poderosas mãos para me manter na direção correta. Pelo teu poder, Senhor, alcance aqueles que estão perdidos e caídos. E neste processo me use para anunciar o teu evangelho aos que precisam, em nome de Jesus. Amém.